Olá, eu sou o professor Hélio Tosatti e neste vídeo estudaremos propriedades dos limites. Com o auxílio das propriedades que iremos estudar, podemos calcular limites de uma maneira simples, sem precisar ter que determinar o delta e o possível valor do limite, como feito através da definição de limite. A primeira propriedade de limite é a unicidade do limite, ou seja, se limite de f de x quando x tende a A é igual a L, e limite de f de x quando x tende a A é igual a m, então L é igual a m. Esta propriedade garante, se existe o limite de uma função, então este limite é único. Para as próximas propriedades a seguir, assumiremos que limite de f de x quando x tende a A é igual a L, e limite de g de x quando x tende a A é igual a m. Assim, referente a essas condições, temos a propriedade da soma ou subtração do limite, a propriedade do produto de limite, e a propriedade do quociente do limite. Referente à propriedade do produto de limite, temos que se g de x é uma função constante, o limite de f de x vezes g de x quando x tende a A é igual ao limite de f de x vezes c quando x tende a A. Também usando a propriedade do produto de limite, temos que se limite de f de x quando x tende a A é igual a L, se fizermos o produto n vezes da função, ou seja, limite de f de x elevado a n quando x tende a A é igual a L elevado a n. Usando o fato de que limite de x quando x tende a A é igual a A e que limite de x elevado a n quando x tende a A é igual a elevado a n, fica fácil de calcular o limite de um polinômio qualquer. De fato, aplicando a propriedade da soma de limite, e aplicando a propriedade do produto do limite, obtemos o valor desejado do limite da minha função polinomial. As propriedades que serão apresentadas a seguir também são de bastante utilidade para facilitar os cálculos de limites, e elas são: limite de seno de x quando x tende a A é igual ao seno de A. Limite de cosseno de x quando x tende a A é igual ao cosseno de A. Limite de b elevado a x quando x tende a A é igual ao b elevado a A. Limite de logaritmo de x na base b quando x tende a A é igual ao logaritmo de A na base b. E limite da raiz enésima de x quando x tende a A é igual à raiz enésima de A para todo n se A é maior ou igual do que zero e só para n ímpar se A é menor do que zero. Outra propriedade de bastante utilidade em cálculo de limites é o limite de função composta. Esta propriedade garante-se limite de f de x quando x tende a A é igual a b e limite de g de x quando x tende a b é igual a L, então o limite da composta de g com f de x quando x tende a A é igual a L, desde que L é igual a g de b. Em outras palavras, limite de g de f de x quando x tende a A é igual a g limite de f de x quando x tende a A. Com esta propriedade, fica mais fácil de calcular os seguintes limites. Limite de seno de f de x quando x tende a A é igual a seno de L. Limite de cosseno de f de x quando x tende a A é igual ao cosseno de L. Limite de b elevado a f de x quando x tende a A é igual a b elevado a L. Limite de logaritmo de f de x na base b quando x tende a A é igual ao logaritmo de L na base b, desde que L é maior do que zero. E limite da raiz enésima de f de x quando x tende a A é igual à raiz enésima de L para todo n se L é maior ou igual que zero e só para n ímpar se L for menor do que zero.
E uma das propriedades mais importantes de limite é conhecida como teorema do confronto ou teorema do sanduíche. Esta propriedade garante se f de x for menor ou igual do que h de x e menor ou igual do que g de x para todo x em algum intervalo aberto contendo a, exceto a, se limite de f de x quando x tende a A é igual limite de g de x quando x tende a A, que é igual a L, então o limite de h de x quando x tende a A é igual a L. E o teorema do confronto facilita para calcular o seguinte limite. Limite de x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x quando x tende a zero. Nesse caso, não podemos usar a propriedade do produto do limite, pois limite de seno de 1 sobre x quando x tende a zero não existe. Usando o fato que a função seno é limitada por menos 1 e 1 e que x ao quadrado é maior ou igual a zero para qualquer número real, multiplicando x ao quadrado nesta desigualdade, temos que x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x é limitada pelas funções menos x ao quadrado e x ao quadrado. E como limite de menos x ao quadrado quando x tende a zero é igual ao limite de x ao quadrado quando x tende a zero, que é igual a zero, usando a propriedade do teorema do confronto, temos que limite de x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x quando x tende a zero é igual a zero. Se você gostou do vídeo, curta, compartilha e também se inscreva no canal. Obrigado!